Vamos iniciar nossa aula então dessa noite. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado agora por essa tarde, noite aqui. Quero te agradecer por essa oportunidade de crescimento, de aprendizado na Tua Palavra, na ciência também, Senhor, que complementa a Tua Palavra. Senhor, te agradeço por esses que estão aqui e que nossos corações sejam abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A gente então vai fazer uma pequena revisão do que nós falamos semana passada. Semana passada nós falamos basicamente sobre dois tipos de visão de mundo, lembra? A gente chama de cosmovisão, visão de mundo, né? E tem aí diferenças, né? Existe uma polarização aí também nessa área. Então, o que acontece? Existem aqueles que dizem, não, nós não concordamos, nós não cremos que haja um Criador, nós não cremos que nenhum ser inteligente ele exista e que de alguma forma guiou qualquer processo aí de criação. E aí nós vimos que então há consequências também para esse tipo de pensamento. Quando as pessoas dizem não há Deus, não existe nenhum Deus a quem eu precise prestar contas, e aí eu vou viver a minha vida conforme os meus desejos, meus instintos, o meu pensamento, as minhas verdades. Ok? Nós vimos isso. E existe também a visão, a cosmovisão de que há sim um Deus, há um Criador, há um ser onipotente, onipresente, todo-poderoso, que foi capaz e é capaz de criar, de fazer milagres, de criar do nada o universo, de trazer à existência o universo. E esse Deus, ele é um Deus não só poderoso, mas amoroso. E aí nós estamos falando do criacionismo bíblico, né? Um Deus que se relaciona e quer um relacionamento comigo, com você. E ele é um Deus de amor. E então eu preciso prestar contas a esse Deus, eu preciso saber o que Ele deseja, quais são os princípios que Ele determina, e eu quero viver sobre esses princípios. Duas visões de mundo diferentes e as consequências de cada visão de mundo. Agora nós vamos falar um pouco mais, vamos seguir a apostila da aula 2. Você tem, depois desses quadrinhos que você preencheu, você tem então aí, e eu acho que não está escrito na sua apostila, mas você pode colocar evidências do Criador. Preencha aí, logo depois do quadrinho, evidências do Criador. Nós vamos falar agora sobre as evidências nas várias áreas da ciência do Criador. O que os cientistas têm observado, o que nós podemos observar nos vários ramos da ciência que nos indicam, que nos mostram que realmente há um designer, há um ser inteligente, muito poderoso, capaz de criar, capaz de determinar a existência. Então nós vamos ver agora na matemática, através das probabilidades, dos cálculos de probabilidade. É lógico que nós não vamos esgotar estes assuntos aí dentro das ramos da ciência aqui no curso de Origens, né? Nós temos 1 hora aí de aula a cada semana, e o que nós colocamos aqui são noções para que você depois possa se aprofundar no tema, tá? Nós vamos, durante o curso, talvez mais para o final, aí provavelmente mais para o final, nas últimas aulas a gente vai colocar aí bibliografia, vídeos que você pode ir e aí se aprofundar no assunto. Mas aqui a nossa intenção é colocar, então, essas faíscas aí na sua mente. Como é que eu posso argumentar com alguém que chega para mim e fala, mas por que você crê em Deus? Qual é a sua base para isso? Então, vamos falar um pouquinho da matemática. A matemática, ela é interessante porque ela consegue calcular eventos, e a probabilidade é uma coisa muito interessante dentro da matemática, que nós conseguimos calcular a chance de alguma coisa acontecer. Então existe uma coisa na matemática chamada cálculo fatorial. Quem já estudou isso e lembra disso? Então é a combinação, não sei se dá para ler ali, mas é a combinação possível de uma determinada
quantidade de elementos. Existe uma formulazinha aqui. Então preste atenção, porque tem prova, hein, pessoal? Tem prova, olha essa fórmula aí. Brincadeira, não precisa se preocupar com essa fórmula, é só ilustração. Você então pode calcular a chance de algo acontecer. Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Essas 4 letras A, G, O e T, elas podem se combinar e existem 24 possibilidades dessas letras se combinarem. Isso você consegue calcular, tá? E realmente é o que acontece. Mas a gente consegue também dizer a probabilidade de palavras com sentido na língua portuguesa aparecerem. Vocês conseguem detectar alguma palavra ali, nesse meio aí, nessas 24, alguma palavra com sentido na língua portuguesa? Gota. Toga. Gato. Mais alguma? Não, no português. No inglês tem uma. No inglês tem uma, qual é? Vamos treinar o inglês também, que origens também é cultura. Vamos lá. Hã? Goat. Significa o quê? Significa o que em inglês? Goat? Bode. Muito bem, mas nós estamos falando aqui de português. Temos 3 palavras, portanto a gente tem aqui 3 palavrinhas que fazem sentido. Então a gente pode dizer que a probabilidade de palavras com sentido é 1 em cada 8 palavras. Correto? Ou seja, isso é só para demonstrar um exemplo simples, só para demonstrar que a matemática ela consegue lidar com isso. Os matemáticos conseguem calcular as probabilidades. Aí nós vamos ver o que os cientistas encontraram. Você já pode preencher a sua apostila. Eu acho que já começa aí as sentenças para serem preenchidas. O Carl Sagan, Francis Crick e o Merton, eles calcularam a probabilidade do homem ter evoluído. E eles calcularam que essa probabilidade é de 1 em cada 10 a 2,000,000,000,000. Isso é 2 o quê? É 2 bi? Então, veja bem a magnitude desse número aqui. 1 em cada 10 elevado a esse número enorme, que é 2 bilhões, não é isso? Vai dar 20 bilhões. 1 a cada 20 bilhões. 20 bilhões. Muito bem. E esse matemático chamado Emily Borel demonstrou que eventos com probabilidade entre 1 e 10 elevado a 50 simplesmente são inviáveis, não ocorrem. Portanto, essa probabilidade do homem ter evoluído, ela é 0. Para todos os fins práticos, ela é 0. Esses homens eram teólogos, o Carl Sagan, por exemplo? Claro que não. O Carl Sagan, ele inclusive fez um seriado na TV acho que nos anos 80, por aí, chamado Cosmos. Quem lembra desse? Pessoal um pouquinho mais vivido aí, né? Se lembra do Cosmos. Esse Cosmos era um seriado até bonito, tinha umas imagens bonitas do espaço. Mas a proposição do Carl Sagan é que existe algum tipo de vida inteligente fora da Terra. E ele foi um dos promotores do SETI, que é o sistema que busca informações vindas do espaço para ver se tem vida inteligente. Mas até hoje não foi encontrado nenhum sinal de vida inteligente fora da Terra. Então não são homens ligados a nenhum conceito teológico, mas a probabilidade ela é 0, segundo os cálculos. Então as probabilidades matemáticas, segue aí na sua apostila, de se formar um organismo vivo são tão incrivelmente baixas que não faz sentido acreditar que o acaso fortuito ele explique a origem da vida. E seguindo aí, seguindo, você pode pegar todo o carbono do universo, você pode reagir sobre condições perfeitas por 1 bilhão de anos. A probabilidade, então, de se criar uma molécula de proteína, uma só molécula de proteína, isso gente, é uma afirmação científica. Ela seria de 1 em 10 seguido de 60 zeros ou elevado a 60 zeros, tá? Para todos os propósitos práticos, a probabilidade é 0. Então,
as probabilidades, elas não falam a favor do acaso. As probabilidades não falam a favor de forças naturais. A matemática, ela fala a favor de algo projetado. Eu vou passar um trechinho do vídeo, aquela entrevista com Marcos Eberlin. Marcos Eberlin é como nós vimos na semana passada, ele é um professor da Unicamp, da área de Química, professor titular de Química da Universidade de Campinas. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da viabilidade. Pode apagar a luz, por favor? Nós temos a ideia de bilhões e bilhões de anos. O sistema evolucionista, não poderia, dado assim um tempo quase que infinito, associado a mutações aleatórias, randômicas, chegar a esse tipo de coisa, mas só se a gente aumentar o tempo não haveria essa possibilidade. Essa, Augusto, é uma das grandes falácias da evolução. Eles imaginam que todos os processos são viáveis e que se a gente desce então a esse processo, bilhões e bilhões, todo o tempo, né, ele acaba sendo viável, inclusive inevitável. É o que eu chamo do seu tempo da evolução. Só que a falácia diz que todos os processos têm uma certa viabilidade, mas isso não é verdade. A gente descobre hoje em ciência que muitos dos processos básicos na cadeia evolutiva tem uma viabilidade zero, absolutamente zero. Então você pode dar todo o tempo desse universo. Eu costumo dizer, você pode dar eternidade, 2 eternidades, 3 eternidades. E esse processo não vai ocorrer. É como você imaginar que alguém pulando possa chegar na Lua. Então você pode ficar pulando um século, bilhões de anos, uma eternidade toda. Jamais um processo inviável acontecerá. Então o São Tempo não tem realmente nenhuma chance contra processos inviáveis. E a gente descobriu que na cadeia evolutiva nós temos vários processos inviáveis. O início, a origem da vida, do ponto de vista químico, é completamente inviável. Então, a gente vê que realmente a questão da probabilidade matemática, ela vai contra a questão do pensamento naturalista ou darwinista. Inclusive, foi exatamente que esses homens da área acadêmica nos Estados Unidos disseram, como o Johnson lá na Universidade de Berkeley, ele falou o seguinte: se os darwinistas quiserem manter o Criador fora da equação, terão que oferecer uma explicação natural convincente. Então, muitos estão realmente percebendo que não há uma viabilidade nisso, na questão de pensar nas forças naturais. O Bradley da Baylor University, ele falou, olha, hoje é preciso bastante fé para ser um cientista honesto e ao mesmo tempo ateu. Porque é uma questão de crer, uma coisa inviável e impossível. Eu até citei um livro na semana passada, que foi lançado e o título é o seguinte: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque é uma questão de muita fé, de crer em processos que matematicamente não ocorrem. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da física, as evidências do Criador na área da física. A física, ela nos mostra também coisas muito interessantes. E as evidências se expressam através de 3 aspectos fundamentais. Vai preenchendo aí na sua apostila. Primeiro, existe um conjunto certo de forças naturais regidas por leis infinitamente exatas e precisas. Então, o universo ele é regido por forças naturais, leis físicas, que são exatas e precisas. Então, exemplo, a gravidade. Se a gravidade ocorresse de forma um pouquinho, se ela agisse de uma forma um pouquinho para cá ou para lá do que ela é no universo, todo o universo entraria em colapso. Então você imagina, por exemplo, vamos imaginar, quem lida com som aqui? Alguém que lida com som? Eu também não lido não entendo bem, mas eu vejo aquela mesa de som. Você já viu os botões da mesa de som? Uma mesa grande de som, aqui nós temos uma. Se você for lá, você vai ver que vários botões, e você quer o som perfeito.
para um evento, todos os botões precisam estar exatamente ajustados para que aquele som não dê microfonia, que o som funcione. E você chega numa mesa, o som está perfeito e a mesa completamente ajustada, muitos botões ali. Você vai pensar o quê? Que sorte que essa mesa sozinha conseguiu, né, ficar aqui exatamente todos esses botões no mesmo lugar. Você nunca vai pensar isso, e o universo é exatamente isso. O universo tem vários parâmetros físicos que estão completamente ajustados. Sintonia fina. Lembra do rádio antigamente? Até hoje ainda existe, né? Um carro mais antigo, você vai lá, você tem que mudar o rádio, né? Na sintonia. Se passar um pouquinho para lá, começa, né? Então, você imagina vários rádios no universo, várias sintonias que precisam estar exatamente ajustados para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que o nosso planeta Terra exista, para que o sistema solar esteja em equilíbrio. Então, isso é muito importante a gente entender que o acaso, ele não tem papel nisso. Então, existe um conjunto numeroso de constantes físicas, universais e fundamentais que ajustam as intensidades dessas forças. Existe alguém que ajustou isso. Você vê e é óbvio. Alguém planejou, alguém desenhou esse negócio. Existe uma razão certa de matéria e energia no universo. O sistema, ele é muito bem arquitetado. Existem forças que regem a operação do universo. Uma gravidade, por exemplo, forças eletromagnéticas da Terra em relação à Lua, por exemplo. Existem forças dentro dos núcleos, se você for para o nível atômico, nos átomos. A força chamada força forte, a força fraca dentro dos núcleos. Você tem prótons, elétrons, nêutrons ali em equilíbrio. Se isso aqui não existir, tudo entra em colapso. Toda a matéria que somos nós e todo o universo, ele entra em colapso. Então tudo deve estar corretamente ajustado para ter condição de vida e o universo. Então quando você olha para as leis naturais da física, você percebe isso claramente. Então, será que foi uma loteria cósmica? Imagina uma situação seguinte: você tem um vizinho lá e o seu vizinho fala assim: ganhei na loteria. Aí tem uma festa lá na casa dele, você fala, o cara teve sorte. Mas na semana que vem ele fala: ganhei na loteria de novo. Mais uma festa na casa dele. Na outra semana ele fala: ganhei na loteria de novo. Aí você vai... Bom, na segunda vez você já... Peraí, o cara é muito sortudo. Aí na quarta semana eu ganhei na loteria. O que você vai pensar? Olha, tem alguém que está manipulando isso daí. Alguém está arranjando as coisas. Não é possível. Isso não existe. Será que aconteceu uma loteria cósmica? Ganhando toda hora? Várias vezes? É muita sorte, né? A palavra sorte extraordinariamente grande aqui. Então, o que as pessoas acreditam no parâmetro naturalista, no paradigma naturalista, é que houve realmente uma loteria cósmica. Todos os processos naturais levaram a todas essas sintonias finas que nós vemos no universo. Mas nós queremos e sabemos que há um Criador amoroso, poderoso, que regulou tudo para que haja vida. Muito bem, deixa eu passar agora um vídeo. Deixa eu falar aqui então antes do Lístro, exatamente o vídeo é dele mesmo. Você lembra aquela citação da Time que nós falamos? A revista Time falou assim: olha, o Charles Darwin não quis assassinar Deus, mas ele conseguiu. Lembra? Aí vem o Strober e fala o seguinte, ele é jornalista também. Ele diz o seguinte, em uns escritos dele: a Time estava errada, o Darwin não assassinou Deus. Existem indícios poderosos para comprovar que o Criador certamente está vivo e passa muito bem. Está muito bem.
O Lee Strobel, ele é formado em jornalismo e direito. Ele tem uma história muito interessante. O Lee Strobel era ateu, completamente ateu. Inclusive ele achava que os cristãos eram estúpidos, que não tinham um raciocínio, inteligência suficiente, porque estavam se agarrando à religião, era a ideia dele, até que a esposa dele entrega a vida para Jesus. E aí ele entra em crise, ele acha que o casamento dele iria terminar, só que ele começa a perceber uma diferença na vida da esposa. Mas acho que é um filme. Exatamente, tem esse filme aqui. Ele começa a perceber uma diferença na vida da esposa dele. Deus começou a transformar o coração dela, algo que ele não conseguia explicar. E ele falou: olha, eu vou checar isso. E ele foi na igreja, ele ouviu a mensagem de Jesus e falou: se isso for verdade, e eu vou investigar isso, vou investigar a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo, e vou investigar as evidências de um Criador. Se as evidências me apontarem que eu sou jornalista e eu sou advogado, então eu quero a verdade. Se as evidências apontarem nessa direção, eu vou entregar minha vida para Jesus. Foi exatamente o que aconteceu. E aí você tem esse livro Em Defesa da Fé, é um bom livro em português. Se quiser treinar o seu inglês, melhor ainda, The Case for a Creator. É um livro que fala exatamente dessa busca dele aí. E esse filme aqui, Em Defesa de Cristo, é quando narra a vida dele. Esse filme esteve em cartaz, se eu não me engano, ano passado, no Brasil. Mas ele não ficou muitos dias, né? Normalmente os filmes aí cristãos, eles não ficam muito tempo. Mas é um filme também legal para assistir. Fala da vida do Lee. Tá? Você assistiu? Eu assisti. Então, eu vou passar um vídeo com o testemunho rapidinho dele, para você ver o que aconteceu. Pode apagar, por favor? But for most of my life, I was an atheist. I thought the idea of an all-loving, all-powerful creator of the universe, I thought it was stupid. In my backgrounds in journalism and law, I tended to be a skeptical person. I was a legal editor of the Chicago Tribune, so I needed evidence before I believed it. One day my wife came up to me, she had been agnostic, and she said after a period of spiritual investigation, she had decided to become a follower of Jesus Christ. And I thought, this is the worst possible news I could get. I thought she was going to turn into some sexually repressed prude who's going to spend all her time serving the poor in Skid Row somewhere. I thought this was the end of our marriage. But in the ensuing months, I saw positive changes in her values, in her character, in the way she related to me and the children. It was winsome, it was attractive, and it made me want to check things out. So I went to church one day, mainly try to see if I could get her out of this cult that she's gotten involved in. But I heard the message of Jesus articulated for the first time in a way that I could understand. That forgiveness is a free gift, and that Jesus Christ died for our sins, that we might spend eternity with Him. And I walked out saying, I was still... Aqui tem um errinho só na tradução. Eu saí de lá dizendo, eu continuo ateu, mas dizendo, se isto é verdade, eu vou checar isso que ele fala, tá? Se isto é verdade, vamos lá. Atheist, but also saying, if this is true, this has huge implications for my life. And so I used my journalism training and legal training to begin an investigation into whether there was any credibility to Christianity or to any other world faith system for that matter. I did that for 1 year and 9 months, until November the 8th of 1981. And on that day I realized that in light of the torrent of evidence flowing in the direction of the truth of Christianity, it would require more faith for me to maintain my atheism than to become a Christian. Because to be an atheist, I would have to swim upstream against this torrent of evidence pointing toward the truth of Jesus Christ. And I couldn't do that. I was trained in journalism and law to respond to truth. And so on that day, I received Jesus Christ as my forgiver and as my leader. And just like with my life began to change over time. My values, my character, the purpose of my life began to be transformed over time. In a way that, as I look back, I can't imagine staying on the path I was on, compared to the adventure and the fulfillment and the joy of following Jesus Christ. Então esse é um pouquinho da história do Lee. E aí ele produziu um documentário chamado, é o mesmo título do livro, The Case for a Creator, que é uma investigação sobre a criação, sobre realmente se há um criador ou não.
E aí nós vamos ver alguns trechinhos desse vídeo, desse documentário dele, e eu vou agora passar o vídeo sobre a questão da física, as evidências na física. Pode apagar, por favor. Since the beginning of time, all the matter in the universe has been governed by precisely balanced laws and constants. During an interview with Robin Collins, a philosopher with degrees in mathematics and physics, Strobel learned how these laws offer compelling evidence for a creator and conspire to make the universe habitable for life. The laws of physics are balanced on a razor's edge for life to occur. For example, if you didn't have something like gravity that pulled matter together, you would never get planets, you wouldn't get stars, you wouldn't get any complex organisms. If you didn't have the strong nuclear force, there would be nothing to hold protons and neutrons together in the nucleus. And so you wouldn't have any atoms, so no chemistry. If you didn't have the electromagnetic force, you would have no bonding between chemicals. You have no light, and the list goes on. So you need all these sorts of fundamental principles have to be in place in order for life to occur. Wipe out one of those principles, wipe out one of those laws, no life. Strobel learned that life also hinges on the precise strengths and relative values of many different physical constants. One example of this fine-tuning is the force of gravity. Imagine a ruler divided up into 1-inch increments and then stretched across the entire universe, a distance of some 14 billion light years. For the purposes of illustration, the ruler represents the possible range for gravity. In other words, the setting for the strength of gravity could have been anywhere along the ruler, but it just happens to be situated in exactly the right place so that life is possible. Now, if you were to change the force of gravity by moving the setting just 1 inch compared to the entire width of the universe, the effect on life would be catastrophic. No large-scale life forms could exist. Anything that was more than the size of a pea would be completely crushed. So you might be able to get life of a very, very primitive sort, such as bacteria, but you could never get conscious observers. The strength of gravity is just one of at least 30 separate parameters that must be finely tuned to produce a life-sustaining universe. Another example is the cosmological constant. The cosmological constant describes the expansion speed of space in the universe. If space expands too quickly, then the universe will spread out so quickly that material objects can't form. So you can't get stars and galaxies and planets, the types of things that we, of course, take for granted in our universe. Physicists have determined that the cosmological constant is fine-tuned to 1 part in 100 million billion 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 billion. Such precision has been compared to traveling hundreds of miles into space, then throwing a dart at the Earth, and hitting a bullseye measuring 1 trillionth of a trillionth of an inch in diameter, an area less than the width of a single atom. Just consider those two parameters, gravity and the cosmological constant. Their level of fine-tuning is to a precision of 1 part in 100 million trillion 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 trillion. I mean, that's like 1 atom in the entire known universe. This fine-tuning is also evident at the atomic level. The strong nuclear force binds atoms together. If the strength of this force were to decrease by 1 part in 10,000 billion 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 billion, the only element left in the universe would be hydrogen. Again, chemical life would not be possible. The fine-tuning of the laws and forces of physics is so precise that few theorists are comfortable invoking mere chance as an explanation, unless our universe is not the only roll of the dice.
If the universe looks like it's fine-tuned for complex life, maybe there's a fine-tuner. Maybe it was fine-tuned for life. And this has certain unsavory theological implications. And so it's not surprising that those committed to a fundamentally materialistic view of reality would try to find an escape hatch. And the most popular escape hatch for this theological implication of fine-tuning is this idea of multiple universes. As its name suggests, the theory of multiple universes proposes that our universe is not alone. Instead, it is part of a vast ensemble of universes, each with a different set of laws and constants. If there's only one universe, then the conclusion that the universe looks fine-tuned because it is fine-tuned is inescapable. But if our universe is just one of a vast set, then you seem to have more resources to play with. Chance gets a new lease on life. I sometimes try to imagine what physicists have in mind that postulate this idea of multiple universes. I mean, what would the generator look like that creates them? Maybe it's like a giant monolith that has dozens of different dials, each of which has to be set to the right physical constant. If we think of these parameters as dials, each of the dials is different. So if you produce enough universes with enough different dial settings, eventually, just by chance, you get one just right. So you might have to produce a trillion universes. But eventually, if you have a generator that's just spitting out just an enormous number of them, then it gets the right dial setting. And then, by just chance, you get conditions right for life. So it's a huge cosmic lottery. That's the idea. It's an interesting idea. I mean, there's really only one problem with it. There's no independent evidence that it's true. Besides, it really just pushes the question back a step, because we can still ask, who built the generator? The suggestion of multiple universes strikes me as a desperate attempt to explain away the obvious, which is that the universe is finely tuned by an intelligence to sustain complex life. An intelligence that must be beyond the constraints of time and space. Pode ligar, por favor? Então, uma inteligência que está além das restrições físicas de espaço e de tempo. E você vai encontrar isso descrito em Gênesis capítulo 1. Nosso Deus não está limitado às nossas dimensões físicas, Ele está acima disso. Então, por isso, Ele é o Criador, porque Ele criou as leis da física. Vamos seguir então, pessoal. Temos mais aí, deixa eu ver o que mais tem na sua apostila. Tem um texto, esse texto aqui do Marcos Eberlin. Você pode ler em casa, ele fala exatamente sobre o ajuste fino, né? Ajuste fino aí do universo, tá? Esse texto de Colossenses é interessante, fala que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, está falando das coisas que nós vemos, as coisas que nós não vemos, a nível atômico, né? Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. As forças atômicas, as leis da física, está tudo, que subsiste tudo nele. Foi o Criador que implantou isso, que determinou tudo isso. Hebreus 1, de 1 a 3 também fala que Ele sustenta todas as coisas por Sua palavra poderosa. Então tudo, todas as coisas são todas, né? Exatamente o que nós acabamos de falar. Os primeiros atos de criação de Deus definiram a base de todas as bases de toda a realidade física do universo material existente. Quando Deus disse haja luz e houve, quando Deus disse haja pela palavra, surgiu a realidade física do universo material existente. Isso é o que nós cremos. Isso é que as evidências mostram. Ok? Muito bem. Magnético. Constante. Tem um slide aí, não tem? Posso não?
Então, faltou mesmo. Campo magnético. Tá. Isso aqui, depois eu vou colocar no slide, não estou lembrando exatamente o que vem aí, mas eu vou colocar no slide que vai aparecer no site, você pode checar lá, tá? A constante, eu acho que é a constante cosmológica que ele falou ali, constante cosmológica é a velocidade de, se eu não me engano, é rotação. O que você falou aí? Eu acredito que seja isso sim. Não tenho certeza absoluta agora, mas isso a gente vai colocar no slide, tá? Vamos seguir? Vamos agora para as evidências na bioquímica, biologia e cosmologia. Antes disso, se você tem acesso a Netflix, isso aqui é um documentário interessante, tá? Genesis History, ou seja, Gênesis é a história. Um documentário bem interessante que fala sobre a descrição de Gênesis, você já viu ele aí. Ele é bem embasado cientificamente, tá? Vale a pena você ver. Vamos distribuir a apostila da aula de hoje, então, aula 3. Oi. Qual? O vídeo que você passou anteriormente. Sim. A gente encontra no YouTube? Encontra. Você vai encontrar em português chamado Em Defesa do Criador. Lee Strobel. Tá? Aí vai encontrar ele na íntegra, tem bem mais detalhes, né? Porque a gente não consegue pelo tempo passar ele todo, lógico. Vamos lá então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as evidências na área da biologia e da bioquímica. É a apostila 3, todos receberam? Aula 3? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o DNA. O DNA, então, ele foi melhor descrito pelo Francis Crick e James Watson. Essa dupla aí ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1953, exatamente pela descrição do DNA. O DNA é uma estrutura intracelular, está dentro das nossas células, no núcleo de nossas células. É uma estrutura assim, helicoidal, né? Ela tem essa estrutura dessa forma. No projeto Genoma, que aconteceu de 1990 a 2003, esse projeto foi liderado pelo Francis Collins. O DNA foi realmente detalhado. O que é o DNA? O que contém no DNA? E o Francis Collins, inclusive, ele escreveu um livro que diz o seguinte, o título é A Linguagem de Deus. Porque ele percebeu que o DNA ele tem uma coisa fundamental como evidência, que se chama informação. O DNA ele é lido. O DNA não é simplesmente uma estrutura dentro da célula, ele é uma estrutura que contém informação que precisa ser lida para a produção de proteínas. Então, e as proteínas são as bases do nosso aparelho celular biológico. Então, há necessidade de leitura dessa estrutura, por isso existe informação. Então, vamos seguir aí na nossa apostila. Aqui é só para ilustrar como é o corpo humano. Nós somos formados de tecidos, né? Temos aí vários tecidos espalhados pelo nosso corpo, o tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido adiposo, que é a gordurinha, alguns têm mais, outros têm menos, né? O tecido aí epitelial, e aí vai. E aí tem a figurinha da célula. Você que estudou biologia, quem está estudando biologia aí? Tem alguém estudando biologia agora? Já estudou? Quem estudou biologia? Lembra dessa figura no seu livro? Muito bem. A célula tem as estruturas da célula, várias estruturas. A célula em si, sem falar no DNA, pessoal, já é uma coisa fantástica.
né? Quem estuda isso entende como funciona uma célula, os mecanismos que envolvem o funcionamento de uma célula é uma coisa extraordinária. Eu me lembro quando eu estava estudando biologia, já no período do ensino médio, depois eu fui para a faculdade de medicina, e aí a gente aprofunda um pouco mais na citologia, bioquímica. É impressionante. Não tem como você dizer, olha, gente, isso aqui é uma coisa que não tem como surgir assim do nada. Isso é projetado. E aí dentro do núcleo da célula você tem, então, o DNA. Dentro do núcleo celular. O DNA, ele está então no núcleo da célula, já tem para você preencher aí. É uma estrutura que se encontra dessa forma enrolada, compactada em uma forma denominada cromossomo. E a nossa espécie humana possui 23 pares de cromossomos. E olha que legal, olha que interessante. Nesses cromossomos está então gravada a nossa identidade. O que você é agora foi o seu DNA que determinou. Então, quando você olha no espelho e vê aquela imagem, você pode dizer, olha, meu DNA é tão generoso, foi tão generoso comigo, né? Ou então você fala, o DNAzinho, né? Que pode ser lido através da sequência de base do DNA. Ou seja, o DNA é uma sequência, existem ali bases nitrogenadas, são estruturas que estão no DNA, eles são lidas. Você lembra daquela coisa de RNA, mensageiro, né? Você lembra disso, né? Que passa ali. É uma coisa bastante complexa, mas é muito bonito. E aí existe um código, chamado código genético. E esse código, então, aqui é lido. Então, o código genético está contido em regiões denominadas genes, são responsáveis pelas características de cada indivíduo. Os organismos complexos, como as plantas e os animais, possuem de 50 a 100 mil genes. Podemos seguir? Muito bem. Gente, então a grande questão, a grande tônica aí do DNA é a informação. Os genes são informações genéticas, o cabelo, a estatura, a cor da pele, como eu falei, né? Você é o que seu DNA, o DNA das suas células determinaram. Nós recebemos dos nossos pais, herança paterna, né, e materna, durante a reprodução através dos gametas sexuais. O DNA carrega informações para a fabricação de todas as proteínas da célula. E hoje eu estava vendo um documentário interessante que me lembrou disso também. O DNA, ele, inclusive a conformação tridimensional, ele funciona meio como se fosse um software de um computador, mas muito, muito avançado. E a conformação do DNA tridimensional, ela vai também determinar que tipo de proteína vai ser lida ou vai ser produzida. Se há uma necessidade do organismo de produzir uma determinada proteína, um anticorpo, por exemplo, contra uma agressão, o DNA ele vai se conformar, ele vai se moldar para a produção daquela proteína. É fantástico a coisa. É uma coisa assim que nossa mente não consegue muito alcançar. A gente sabe o que acontece pela ciência. A ciência mostra que isso acontece, mas a ciência não consegue explicar como que isso começou a acontecer. A ciência ela não explica tudo, a ciência é limitada. O Lee Strobel, você viu o testemunho dele, ele começou a ver uma transformação na vida da esposa dele, não foi? Isso a ciência não explica, não tem explicação. A ciência não chega nesse ponto. O poder de Deus, a transformação na vida de uma pessoa, é uma coisa chamada milagre, que não está contra qualquer coisa natural. Então a ciência ela não chega nesse ponto, a ciência se limita a isso. E os cientistas, infelizmente, alguns são arrogantes a ponto de dizer que a ciência explica tudo. Não explica nada. Não é que não explique nada, não explica o que quando passa de algum determinado ponto. A ciência é limitada. Embora a ciência seja muito importante. Eu não estou dizendo que a ciência não seja importante, tá, pessoal? A ciência é muito importante. Tanto que a ciência é bem estabelecida, ela está nos mostrando evidências do Criador. Tá? Muito bem. Informação significa o quê? Inteligência. Você lê um livro,
Alguém inteligente escreveu isso aqui? Se virmos informação escrita é porque alguém escreveu. Bom, você está numa praia, por exemplo, uma praia deserta, totalmente deserta, não tem ninguém, você não vê ninguém, você está caminhando de manhã na praia, não vê uma viva alma, está lá fazendo a sua caminhada matinal na praia, e aí você encontra isso aqui, ali na beira do mar. Qual é a sua primeiro pensamento que vem à sua mente? O mar está romântico hoje. Porque processos naturais, água indo e voltando, escreveu te amo. Ninguém em sã consciência vai dizer isso. Tem ali informação, as letras estão arranjadas de forma que você entende, é uma mensagem. Alguém passou ali, um apaixonado ser passou ali e escreveu aquilo ali. Então, gente, DNA é a mesmíssima coisa. Tem informação ali, informação da mais alta qualidade. Alguém colocou ali. Não tem outra pessoa, não tem outro ser capacitado para colocar informação dentro de DNA que não seja Deus. Um homem não consegue colocar informação lá dentro, ninguém consegue. Só o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, DNA. E aí os cientistas reconhecem isso. O DNA humano, aí são dizeres de alguns cientistas, né? Ele contém mais informação organizada que a enciclopédia britânica. Se o texto inteiro da enciclopédia chegasse em forma de código digital vindos do espaço, a maioria das pessoas diria que seria prova de vida extraterrestre inteligente. Se o SET lá nos Estados Unidos, aquele sistema que tenta captar a vida extraterrestre, se ele recebe, imagina que ele receba a enciclopédia britânica, informações da enciclopédia britânica inteira, chegando do espaço, o que eles vão dizer? Tem ET inteligente lá em cima. Todo mundo vai dizer isso. Mas quando ele é visto na natureza, quando se acha isso no DNA, eles falam, não, foram forças naturais. Olha a inconsistência. A tremenda capacidade de um DNA microscópico armazenar essa montanha de informação, cuidadosamente soletrada em 4 letras de um alfabeto bioquímico, excede incrivelmente qualquer outro sistema conhecido. Não se compara a nenhum sistema de informação humana, o DNA. Acredito que a melhor explicação para a presença de informação na célula é a atividade de um agente inteligente. São pessoas do meio acadêmico opinando. Esse texto tem no livro, na apostila de vocês aí. É um texto do Adalto Lourenço, aquele físico e matemático que nós vimos na entrevista dele semana passada. Tem esse texto aí, não tem? Pode preencher. Ele fala assim: não existe na natureza nenhuma fonte de informação que supere a do DNA. São centenas de milhões, bilhões de letras genéticas. Ele fala que a informação é a base da vida. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Ele fala o seguinte: antes de responder como a informação foi codificada, a ciência precisa responder, e acho que tem para você preencher aí, qual a origem da informação codificada? Quem é que colocou lá? Processos naturais produzem informação codificada? A resposta é não. A resposta novamente é não. A informação não é característica da matéria, nem é produzida por processos naturais, é a característica de atividade mental. Ok? Podemos seguir? Preencheram? Então a grande questão do DNA, de onde veio essa informação? A ciência não consegue explicar isso, não consegue responder. Tem um vídeo rapidinho também do Lee Strobel, só apagar um pouquinho, por favor, falando um pouquinho sobre o DNA. Inclusive, a tarefa que está aí na apostila de vocês, que é a tarefa 2, tem um texto aí atrás, fala desse teorema do macaco aí, não é isso? Vai falar sobre essa probabilidade dos macaquinhos ali teclando por muito tempo, se vai sair alguma coisa, né? Tá? Essa é a tarefa 2, ok? Pessoal, em relação às tarefas, nós temos o prazo para fazer a tarefa. Nós vamos fazer assim: você pegou a tarefa 1, você tem o prazo aí até a 6ª aula, tá? Tarefa 2 também. Vocês podem ir fazendo agora, não procrastine, não deixem
para depois, senão vocês não vão fazer. Estou avisando. Falar, não vou fazer tudo no último dia. Não vai fazer. Faça semana a semana. Mas no final tem que estar tudo marcadinho lá. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, 7h36. Vamos falar um pouquinho sobre complexidade irredutível, que é uma coisa muito interessante que também existe na biologia. A complexidade irredutível é o quê? Qual é esse conceito? É um sistema que é composto de várias partes que interagem e contribuem para a função básica. Então, um exemplo, para que a gente entenda isso, é o exemplo da ratoeira. A ratoeira não é uma estrutura biológica, lógico, é uma estrutura construída pelo homem, mas a ratoeira, ela precisa ter todas as partes juntas funcionando para que a ratoeira exerça a sua função. Só a tabuinha de madeira não faz nada, só essa molinha aqui não faz nada, só essa haste aqui não faz. Então, tem que estar tudo junto. Não tem como gradualmente construir uma ratoeira e que funcione alguma coisa. Não tem. A remoção de qualquer uma dessas partezinhas aqui também, ela para de funcionar. Então, o sistema de complexidade, o princípio da complexidade irredutível, diz o seguinte: se existir uma estrutura no universo, na biologia, e que todas as partes precisam estar juntas e que não há condição de que aquilo fosse estruturado ou montado gradualmente, você elimina a questão da questão da evolução, ou seja, a questão de você precisar de mutações graduais para que aquilo fosse montado de forma gradual e paulatinamente aquilo começar a funcionar. Existe uma estrutura que se conhece já há muito tempo, que é o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é esse rabinho aqui da bactéria. Tem algumas bactérias que têm isso aqui, não são todas, mas algumas têm. E ela se movimenta através dessa cauda, ela se movimenta no meio líquido e ela caminha. Esse flagelo bacteriano, se você olhar pelo microscópio, você vai ver que é uma estrutura extremamente complexa. É como se fosse um motor de popa de um barco, por exemplo. Ele roda, ele tem estruturas aqui. Se você tirar uma proteína dessa, uma estrutura dessa, ele deixa de funcionar. E não tem como isso ter sido montado paulatinamente, de forma gradual. Então, como explicar isso? Através de uma hipótese onde gradualmente você foi acoplando e colocando coisas. Como é que isso aqui foi formado? O olho humano é semelhante. O olho humano tem várias estruturas ali que, se você tirar uma, ele não serve, ele não tem mais função. São várias estruturas, mas o bactéria ele é bem estudado. E esse é o princípio da complexidade irredutível. Sabe o que o Darwin falou? Ele falou assim, ó: se for possível demonstrar que qualquer órgão complexo exista e que não possa ter sido formado por pequenas mutações numerosas e sucessivas, minha teoria estará destruída. Então ele mesmo coloca na obra dele uma forma de testar a teoria. Só que nessa época não se tinha nenhum conhecimento, nem recurso tecnológico para analisar uma coisa como o flagelo bacteriano, por exemplo. Que é exatamente isso aqui. Ele não tem como ter sido formado por pequenas mutações numerosas sucessivas, porque ele não existiria, não teria como aquilo funcionar sem todas as partes. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou estar encerrando agora. Tem um vídeo sobre isso, mas semana que vem nós vamos passar. Não esqueça de de trazer a sua apostila semana que vem, ok? Que nós vamos continuar, vamos navegar um pouquinho na cosmologia, ok? Tudo tranquilo? Muita informação? Tico e Teco já estão aí brigando um com o outro. Tico e Teco são os dois neurônios que funcionam no domingo. Hã? Essa prova? A prova é tranquila. A prova é tranquila. Aquela fórmula. Vocês guardaram a fórmula? Guardaram os cromossomos todos ali, as bases nitrogenadas? Então, gente, Deus abençoe a semana de vocês. Tenham uma boa semana. Deus abençoe a família, a casa de vocês. Tenham uma semana abençoada. Então, liberado.